você aqui. Eu sou Luciana Schaifer, instrutora credenciada do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Com o objetivo de levar até você mais informação e conhecimento, o Senar está disponibilizando essas videoaulas para que você possa acompanhar no conforto de seu lar essas informações. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre custos e renda. Qual é o impacto que os custos e a renda vão ter sobre a atividade? É por meio do conhecimento desses valores que a gente consegue definir se vale a pena ou não continuar numa atividade. E aí, qual é o objetivo? Para que eu vou conhecer isso? Se eu já estou fazendo a atividade, se eu já estou me comprometendo com ela. É importante porque é por meio dela que a gente começa a tomar nossas decisões. E aí a gente começa falando da questão dos custos de produção, que ele é formado por 3 componentes, que são o quê? O conhecimento de quanto eu estou gastando com insumos, quanto que eu estou gastando com as operações, quanto que eu estou gastando com serviços. É por meio desses 3 componentes que eu chego ao conhecimento de quanto que está me custando essa atividade. E aí a gente separa isso por um método que a gente chama de método de custo de produção. O primeiro componente dele aqui é o custo operacional efetivo. É todo aquele recurso que eu preciso desembolsar, que eu preciso pagar para que minha atividade possa continuar. Eu não posso ficar devendo isso. Quais são esses custos? Eu tenho aqui uma mão de obra que eu preciso contratar, conta de telefone, conta de energia elétrica. Eu não posso deixar de pagar insumos, que são os adubos, são os defensivos, são sementes. Eu não posso deixar de pagar uma vacina, eu não posso deixar de pagar um medicamento, eu não posso deixar de pagar um reparo numa máquina. Se algum dos meus equipamentos quebra, como é que eu vou fazer? Então eu tenho que pagar esse reparo. Um arrendamento de terra. Então todos esses itens que eu falei, eles compõem aqui o custo operacional efetivo. Na hora que eu começo a fazer essas anotações, eu começo a colocar os custos que elas estão tendo. Observe aqui nessa tabela que eu disponibilizei aqui vários itens do que a gente falou agora há pouco. Quais seriam eles? Eu tenho aqui calcário, adubo químico, um herbicida, energia elétrica, telefone, a internet. Na hora que eu coloco aqui nessa tabela, eu começo a definir qual a quantidade que eu utilizei. Eu vou pegar um exemplo, 2 exemplos aqui. Eu vou pegar o herbicida, a energia elétrica, o telefone e a internet. Olha aqui, observa aqui que o herbicida, a quantidade dele foi 6. 6 o quê? 6 litros. Qual o preço de cada um? R$50. Qual é o total disso? 6 vezes R$50, eu tenho um total de R$300. Quando eu olho para a questão de energia elétrica, telefone e internet, qual é a quantidade deles? 12. 12 o quê? 12 meses, porque eu pago essas contas por mês. Então, quando eu vejo isso aqui, eu somo, eu tenho um gasto de R$150 por mês. Aí eu multiplico 12 vezes 150. Eu vou ter um total aqui de R$1.800. Você conseguiu perceber que nessa tabela as unidades elas são diferenciadas? Ela está anotada como tonelada, quilo, litro, meses, diárias, sacos, sacas. É importante definir qual foi a sua referência de unidade de medida, porque isso vai te ajudar. Nesse exemplo que nós temos aqui, para a atividade do café, o custo operacional efetivo foi de R$24.430. Seguindo um pouco mais à frente, a gente chega no custo operacional total. O que é o custo operacional total? Observe que está até destacado aqui, ó. São os gastos que eu tenho com mão de obra familiar, depreciação. A depreciação, ela foi trabalhada num outro vídeo, que é muito interessante que você não deixe de assistir. Depreciação de quê? Benfeitorias, máquinas, equipamentos, somados ao
custo operacional efetivo. Então, observa aqui que nós vamos adicionar ao COI mais dois componentes, que é o quê? A mão de obra familiar e a depreciação. Qual é a importância de eu considerar a minha mão de obra familiar? É importante porque é uma valorização do seu trabalho, do trabalho do esposo, do trabalho da esposa, do trabalho dos filhos ou das filhas, de todo o núcleo familiar, de repente até um genro ou uma nora. Então é importante que a gente comece a definir qual é o valor dessa mão de obra. A gente precisa considerar, porque está todo mundo aqui trabalhando. E se faltou algum membro da família, a gente tem que trazer ele também e considerar nessa mão de obra familiar. Nesse caso aqui nós temos então que o custo operacional total é o quê? O COI, a mão de obra familiar e a depreciação. Conhecendo esses valores, a gente começa a perceber que eu tenho um custo operacional efetivo de R$ 24.430, somado a depreciação anual de R$ 10.500, mais a mão de obra familiar que foi definida em R$ 6.000. Nós chegamos a um total de R$ 40.930. Chegando a esse numeral aqui, a gente avança um pouquinho mais para ter um valor mais apurado da nossa atividade. E aí eu vou chegar agora sim ao custo total. Perceberam que até então sempre teve o operacional, custo operacional efetivo, custo operacional total. Agora nós temos o total. O que envia a ser esse custo total? É a soma de todos os custos que a gente teve até aqui. Quem são eles? O COT, que é o COI, a mão de obra familiar, depreciação, somados ao juros sobre o capital empatado em benfeitorias, máquinas e equipamentos, que é o custo de oportunidade. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Aí, para eu saber quem é esse custo de oportunidade, eu vou pegar o valor que eu tenho investido aqui em quê? Em benfeitorias, máquinas e equipamentos. Esse valor aqui também, você vai encontrar ele em outra aula também, que a gente já está com esse vídeo prontinho para você. Não deixe de buscar lá, que você vai ver lá no balanço patrimonial que esse valor já foi identificado também. Imagina que eu tenho um custo de oportunidade de um investimento que vai me dar uma taxa de juros no ano de 3%. Então, se ao invés de eu ter aplicado esse capital em máquinas e benfeitorias e equipamentos, eu tivesse aplicado, quanto seria esse meu rendimento? Com juros de 3% ao ano. 270 mil vezes 3%, eu teria um custo de oportunidade de R$ 8.100. Então, esse valor eu também vou somar aqui. Na hora que eu faço essa soma, eu tenho que o meu custo operacional total foi de R$ 40.930, mais o custo de oportunidade de R$ 8.100. Eu chego ao valor total de R$ 49.030. Tá complicado? Se tiver, volta, olha de novo o vídeo que você consegue. Muitas das vezes, olhar alguma coisa que é nova parece que é um bicho de 7 cabeças, mas não é. Na medida em que a gente vai se habituando, que a gente vai anotando, que a gente vai conhecendo e vai identificando, as coisas tornam-se mais fáceis. Porque o mais difícil você já faz, que é o quê? Você já consegue, você já conhece a sua atividade produtiva. Então, nada mais justo do que conhecer também todos esses valores que envolvem o recurso financeiro. O Senar agradece a sua presença, a sua participação. Não deixe de assistir às outras aulas, elas são muito importantes, muito interessantes. Interaja conosco, assista aos vídeos, se tiver dúvidas, entre em contato conosco. Será um grande e imenso prazer poder responder e interagir com você. Muito obrigada, eu sou Luciana Schaifer, instrutora credenciada
do Senar Espírito Santo.